Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ter uma boa noite de estudos, né? Alexandre Camargo falando. Vamos iniciar então, né, com uma prece para que nós possamos preparar o nosso ambiente, né? Convidamos a todos então para nos acompanhar em pensamento e vamos juntos elevar nossa vibração, nosso padrão mental, emocional, vibratório, sintonizando-nos com os espíritos amigos que aqui estão há muitas horas, nos preparando o nosso ambiente, fluidificando o ar que respiramos, trazendo os necessitados para receberem o socorro, à luz da oração, à luz dos fluidos curativos que jorram do alto nesse momento e também através das mãos amorosas desses espíritos amigos, através da aplicação dos passes em que nós recebemos os cuidados médicos, os cuidados terapêuticos para a harmonização do corpo, da emoção, do pensamento, do nosso entorno espiritual. Então nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela bênção de mais um dia de vida, pela bênção de mais uma noite de estudos que iniciaremos a partir de agora. Que todos os lares sejam envoltos na tua luz, que todos os encarnados e desencarnados possam receber as energias benéficas que partem de ti. E que os bons espíritos auxiliem aos nomes, todas as pessoas que estão sendo lembradas na área de texto, neste momento, que possam ser visitadas e amparadas em nome de Deus nosso Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e que nós possamos permanecer contigo assim como estás conosco todo o tempo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço em cada um de vocês. É sempre uma grande alegria a gente poder estar aqui com vocês, estudando, tá? Então, vamos aproveitar, né? Hoje nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, né? Do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós temos estudos aqui todos os dias de segunda a sexta, tá? Segunda-feira nós temos o Livro dos Espíritos, às 20 horas. De terça-feira, Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, às 20 horas. Na quarta-feira nós temos o livro Céu Azul, da Célia Xavier de Camargo Médio, né? O Espírito César Augusto Meleiro, às 9 horas da manhã. Na quinta-feira temos o livro Momentos de Saúde e de Consciência, do Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, às 20 horas. E na sexta-feira, hoje, temos os Missionários da Luz, às 20 horas, o livro de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 38º dia de estudo, né? E nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que tem como título Mediunidade e Fenômeno. É aquela palestra, né, que o espírito Alexandre, aquela conversa, aquela palestra, que o Alexandre está realizando no plano espiritual. Na verdade, ele está usando uma residência, uma estrutura ali na matéria, né, mas eles estão no plano espiritual, um ambiente preparado para isso, capaz de receber os bons espíritos e também os encarnados, fora do corpo físico, né? E o Alexandre está falando sobre mediunidade e fenômeno, tá? Então ele falava por último aqui, né? Nós comentamos já esse parágrafo, né? Mas só para a gente relembrar, ele falava assim, ó, solicitais a luz quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação.
Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos, né? Então, demonstrando como é que os espíritos enxergam a nós, estudantes da vida espiritual, estudantes da mediunidade, desejosos de mais amplas condições de intercâmbio com o plano espiritual, mas frequentemente agindo em contradição com aquilo mesmo que a gente pede, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente deseja, né? Então aqui fica muito claro como é que nós temos mantido uma certa contradição entre o que a gente almeja e entre o que a gente faz na prática, né? Buscais a fé duvidando até de vós mesmos, né? Duvidando de tudo, na verdade, né? Mas se falar que se a gente está buscando a fé, a gente fala que está buscando a fé. Só que fica mantendo a dúvida, alimentando a dúvida, alimentando a incerteza, a insegurança, né? Sendo que nós devemos fortalecer a nossa segurança e permanecer muito mais sob certezas, né? Ao invés de construir em cima de dúvidas, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, né? Então vamos lá, né? A possibilidade de comerciar, aqui comerciar não está se referindo exatamente a comércio, de vender, aliás, nem devemos fazer isso em torno da mediunidade, né? No sentido de vender a mediunidade, né? Não é essa a intenção aqui. Mas aqui de permutar, de trocar, de intercambiar emoções com as esferas invisíveis, é mais nesse sentido, né? Que ele está falando aqui, né? Então, a possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representam de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Quer dizer, está dizendo que não é que esse contato com o plano espiritual, que sem isso não tem mais nada que a gente possa fazer, né? Que a gente possa fazer para evoluir, né? Então, nós não temos que colocar esse peso também sobre a mediunidade. A cada dia, a cada instante, nós temos possibilidade de praticar o bem. Nós temos possibilidade de desenvolver o bem dentro de nós e fora de nós. Atitudes caridosas, né? Benfazejas. Tá? E não depende exatamente da gente ser médium ou não ser médium, ou participar de uma reunião mediúnica ou não. É maravilhoso esse recurso, é um recurso muito interessante, muito bom. É uma reunião mediúnica, oportunidade extraordinária de realização. Mas é logicamente que nem todos participarão das reuniões mediúnicas, assim como nem todos trabalharão como médiuns ou doutrinadores ao longo da existência, até porque algumas pessoas não vieram para isso nesse momento, né? E nem preparadas para isso nesse momento. Outros já sim, né? Então não é que para a gente evoluir só através da mediunidade ou só através da reunião mediúnica, né? Não pode ser assim, né? Certo? Aí continua, né? Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Né? Aqui coloca realmente de uma forma mais ampla, né? Quer dizer, o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, né? De ser instrumento de espíritos em comunicações, exatamente, mas sermos instrumentos de Deus, sermos fiéis a Deus em toda parte, em qualquer momento. Independe da gente estar trabalhando exatamente como médium numa reunião mediúnica, entendeu?
E aqui não está querendo dizer que não tem importância, que não serve para nada, que não, de forma alguma. Pelo amor de Deus, né? Não é isso que ele quer dizer. Mas ele está falando para estudiosos do espiritualismo, do espiritismo, estudiosos da mediunidade, desejosos de mais amplos recursos, né? Mas ele está dizendo: preparem, antes de quererem mais recursos mediúnicos, preparem o campo do coração, do pensamento, através das boas ações, através das boas atitudes. Quer a companhia dos bons espíritos? Torne-se bom você, por sua vez. Quer a companhia e o intercâmbio com os espíritos generosos? Torne-se generoso você, por sua vez. Você estará em constante sintonia com os espíritos generosos. Né? Até a gente vê aquela frase, né? O melhor médium é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. Entendeu? Mas, logicamente, o trabalho de psicofonia é muito importante, o trabalho da doutrinação, do esclarecimento, extraordinário, né? Todo o trabalho que você faz nos grupos mediúnicos é maravilhoso, tá? Mas lembrando que antes de sermos médiuns deste ou daquele espírito, todos nós podemos ser médiuns do bem, médiuns da caridade, médiuns do amor, médiuns da doação, do que os recursos, desculpa, os recursos divinos, eles fluem do alto e passam por nós a benefício da família, a benefício dos amigos, a benefício dos desconhecidos, a benefício dos necessitados, o tempo todo, né? O tempo todo, mesmo que não estejamos em trabalho específico de treino da mediunidade, né? Certo? Né? Tudo feito com muito amor, carinho, né? Exatamente, é isso mesmo, Antônio, né? Certo, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. Jerusa médium significa no meio, né? Intermediário, né? Intermediário entre o sofrimento e o socorro. Nós podemos ser o tempo todo intermediários entre o sofrimento e o socorro, entre a necessidade e a solução e o alívio, né? O tempo todo podemos ser médiuns do bem, né? Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. Falando em termos de semente, né? A bolota é o carvalho potencial, ou seja, preciso que nós desenvolvamos a semente divina dentro de nós, os princípios divinos dentro de nós. Isso que a gente tem falado bastante aqui, né? Através do autoconhecimento, através do exercício do amor, da boa vontade, da perseverança, né? Do enfrentamento dos desafios existenciais, evitando-se a fuga, né? Mas o enfrentar é para adquirirmos fortaleza, para adquirirmos segurança, certo? Ok? Então, isso é fundamental, né? Desenvolvermos a nós mesmos, né? E se no meio do caminho uma sensibilidade diferente for aparecendo, né? Uma percepção da presença dos espíritos, uma audição, uma evidência, um sentir em nosso corpo a influência de certas entidades, né? Frequentemente isso acontece através de sintomas que a gente começa a perceber, né? E aí procura médicos e não acham a causalidade, né? De certas dores, mal-estar, e fica, né? A gente fica poliqueixoso, né? A gente fica cheio de queixas e a gente não sabe o porquê, muito emotivo, tem várias coisas aí que vão
denunciando um algo diferente acontecendo, não é? Um algo diferente acontecendo com a gente e acontecendo com muita gente no planeta, né? Porque nós estamos ficando mais sensíveis, cada vez mais sensíveis. Então, lógico, né? Se a gente for percebendo, a gente entra em certo lugar, em certo ambiente da casa, em certa casa de alguém, a gente começa a passar mal, e sente enjoo, e sente dor de cabeça, né? Esse tipo de coisa começa a denunciar uma percepção diferente, né? Começa a ter sonhos premonitórios, sonhos com parentes, e começa a lembrar das conversas que tem com os parentes desencarnados, os alertas da espiritualidade, né? E a gente tem facilidade de lembrar quando a gente acorda. Tudo isso vai demonstrando uma sensibilidade diferente, né? A gente começa a sentir que está fora do corpo, que se desprende com facilidade, né? Começa a perceber que está fora do corpo, facilmente sente que está, parece que cresce, parece que está flutuando, né? E acompanhado de percepções diferentes, né? Então, tem vários indicadores aí que vão nos demonstrando, né? São indicadores, né, que vão nos demonstrando que tem alguma coisa aí acontecendo, provavelmente no terreno das percepções espirituais. Lógico que isso precisa conversar com a pessoa, precisa identificando isso ao longo do tempo, né? E através das palavras da própria pessoa, das vivências que ela tem, às vezes desde a infância. Ela narra fenômenos mediúnicos, às vezes desde a infância, e na adolescência, e mesmo na maturidade, né? Então, isso vai nos dando a compreensão que a pessoa tem, tem um potencial mediúnico aí que está aparecendo, né? E tem épocas que eclode esse potencial mediúnico, requisitando maior atenção. Então é lógico que em todo lugar podemos ser médiuns do bem, mas pode, em certos momentos, essa sensibilidade ir se pronunciando e a gente precisa também olhar para ela de uma forma mais específica, tá? Estudar a mediunidade, até exercitar a mediunidade, tá? Mas tudo começa da semente, né? Tudo começa das primeiras iniciativas que a gente tem, né? Tá? Das intuições que a gente tem, da vontade que a gente tem de ir no centro, né? Às vezes a gente sente isso há muito tempo, né? Puxa, eu sinto que eu tinha que fazer um trabalho, que eu tinha que ajudar. De vez em quando alguém fala da minha mediunidade, né? Às vezes alguém fala da mediunidade da pessoa, né? Alguém percebe, fala, olha, eu sinto que você tem aí algum potencial, né? As pessoas vão alertando, né? E a pessoa, às vezes, vai passando o tempo, né? Até que ela consiga operacionalizar isso, né? Procurar uma casa espírita, estudar, se aperfeiçoar, né? Isso é muito importante. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplidões, né? Demonstrando a importância do começo, né? A importância do desenvolvimento dos potenciais, né? E como que aquilo que hoje ainda é incipiente, iniciante, aquilo que hoje, a pessoa que hoje é uma iniciante, né? Uma começante aí nos trabalhos, nos estudos, amanhã pode ser a pessoa bem estruturada, a pessoa com conhecimento, a pessoa com experiência, com vivência, que venha a se harmonizar e harmonizar outras pessoas também, e ajudar muitas pessoas, né?
A gente não pode querer, né, Sueli? A gente não pode querer os frutos e desprezar as sementes, né? A gente não pode querer dos frutos, porque a gente gosta dos frutos, né? A gente gosta de se aproximar das árvores lá e pegar os frutos, né? E saborear dos frutos. Quem não gosta? Nós gostamos, né? Mas nós precisamos lembrar de valorizar as sementes, de cuidar das sementes, de proteger as sementes, de adubar, né, cuidar da plantinha nascente, de dar as condições para que um dia essa plantinha se torne uma árvore e venha a dar frutos, né? Então, é extremamente importante a gente valorizar os potenciais, a gente enxergar nas pessoas os potenciais que elas têm, né? A capacidade de amar, a capacidade de servir, de ajudar, né? É muito importante a gente valorizar os potenciais que cada um tem, né? E cada pessoa vai mostrando também os seus potenciais, a sua firmeza, a sua constância, sua fé, sua perseverança, né? Não se deixe esmorecer, continua firme e vai em frente, né? Cada um vai mostrando o seu valor ao longo do tempo, né? Certo? Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. É um espírito que o André Luiz assim, ele fala assim com uma reverência, né, do Alexandre, que é interessante, né? Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sob a fronte fios irisados de brilhante luz. Olha que bonito, né? Ele falando, né, o Alexandre lá, falando para aquela assembleia que ali estava, e do alto jorrando fios brilhantes de luz, né? Sobre ele, né? Que legal, né? Que bonito, né? A inteligência e a elevação, né? E a bondade unidos ali naquela pessoa, né? Porque os espíritos de luz, eles são assim. Eles são diferentes, eles são espíritos que se unem em amor e conhecimento de uma forma superior, né? Por isso que acabam ensinando aos outros que são mais, né, necessitados ainda, né? Aí ele continuou. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, né? O Alexandre. Constitui meio de comunicação, entre aspas. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Então, mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Né? Quer dizer, Jesus era um meio, Jesus representando a atitude de Jesus, né? Tudo que Jesus representou é a porta de acesso, né? É um meio de nós acessarmos os mananciais superiores, né? Ajudarmos os sofredores, né? É através da atitude de Jesus, através do que Jesus significa, porque ele foi a porta que conduz ao Pai, né? Então é o meio da gente acessar uma vida melhor, né? Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Né? Então, na continuidade da citação aqui, né, dos evangelhos, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Jesus como sendo uma porta, né, que a gente atravessa. A atitude amorosa de Jesus, né? É o meio da gente encontrar a nossa redenção, né? Porque a audácia incompreensível, imaginais a realização sublime
sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Né? Aí o Alexandre pergunta para a Assembleia, né? Para todos nós, por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Né? Querendo dizer, vocês estão procurando a mediunidade, vocês estão procurando os recursos mediúnicos, né? As possibilidades de serviço e tal, mas por que audácia vocês imaginam realizações sem se afeiçoar a Jesus? Né? De antemão, procurar Jesus, estudar Jesus, assimilar a mensagem do Cristo, né? Por que audácia fazermos isso, né? Ou seja, é preciso a gente buscar a melhora de nós mesmos, se nós queremos acessar mananciais superiores, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Então, assim, nos afeiçoarmos ao trabalho espírita, nos afeiçoarmos ao trabalho mediúnico, nos afeiçoarmos ao trabalho do bem, é, em última instância, dizer, nos afeiçoarmos ao trabalho com Jesus. Certo? Para não ficar dúvida, né? Não tem como nós buscarmos esses trabalhos, não tem como nós buscarmos essas atividades sem instalarmos, sem buscarmos o reino de Deus em nós. Sem buscarmos alinhar atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos ao Espírito do Cristo em nossa vida e em torno de nós. Errarmos, todos nós erramos. Cair, todos nós caímos. Levantar, todos precisamos nos levantar. Quantas vezes caímos e quantas vezes errarmos. Isso é normal, não se espera a perfeição de nenhum de nós. Mas se espera a boa vontade, né? A não acomodação, né? Se espera as características distintivas do bom trabalhador, do servo fiel. Logicamente, isso nós vamos moldando em nós e na nossa vida com o tempo. É progressivo isso também, né? Nós vamos aprendendo com aqueles que estão mais experientes do que nós, vamos tentando ajudar aqueles que estão menos experientes do que nós, né? Entendeu? Mas nós devemos ir ajustando, né? O João Franco colocou sacrifício, né? Renúncia. Não tem trabalho, pessoal, não tem trabalho sem uma cota de renúncia, sem uma cota de sacrifício, sem uma cota de abnegação. Não existe construção com Jesus. Jesus foi o exemplo máximo disso. Só que ele deu exemplos superlativos disso, né? E não é nem isso que se pede da gente hoje, né? Não se pede a cruz, por exemplo, de nós hoje, né? Nós talvez não tivéssemos condição. Não se pede a cruz de nós, se pede pequenos sacrifícios no dia a dia, pequenas renúncias, né? Pequenas demonstrações de boa vontade, de responsabilidade, não é? É isso que se pede de nós hoje. E às vezes a gente se mostra ainda tão refratário a isso, tão rebeldes a isso, tão insensatos às vezes, né? Não é, pessoal? Diante dessa necessidade, né?
Às vezes se pede apenas que a gente esteja presente, né? Não se pede a cruz, né? Às vezes se pede apenas que a gente esteja presente. Até para o nosso próprio bem, né? Porque a gente estando presente, seja no estudo, seja na reunião mediúnica, seja no trabalho assistencial, seja na evangelização, o que for, nós estamos, na verdade, socorrendo a nós mesmos, né? Porque os compromissos, eles nos salvam todos os dias, né? Às vezes você tá lá meio borocochô, fala, não sei se eu vou, se eu não vou, tô meio chateado, tô meio desanimado, não sei o quê. Fala, quer saber, eu vou. Eu lembro que é um dever, que eu tenho um compromisso. Eu aprendi lá nos livros, né? Não, eu preciso honrar esse compromisso. E os espíritos estão lá me esperando. Eu faço parte do quadro de trabalhadores, eu faço parte do quadro de amigos lá, porque somos amigos, somos irmãos. Mas quando tem pouco irmão, o piano fica mais pesado, né? Vamos dizer assim. Todo mundo ajuda a carregar o piano, mas quando tem poucos irmãos lá, o piano fica um pouco mais pesado. Deixa eu ir lá ajudar a carregar o piano, né? Aí chega lá, encontra as pessoas, dá risada, ajuda, é ajudado, socorre, é socorrido, aprende, ensina, orienta, né? Se orienta. E aí a gente foi salvo, mais um dia, né? Que a gente podia ter ficado à toa e a gente conseguiu fazer algo construtivo para o espírito imortal. É a nossa construção para a eternidade. Para aquilo que vai sobreviver à morte, para aquilo que vai sobreviver às mudanças e transformações da nossa vida, né? Certo, pessoal? Então é apenas isso, né? Então hoje não se pede grandes coisas de nós. Pode até pedir, né, em determinados momentos, mas via de regra são coisas pequenas. É apenas assiduidade, é apenas pontualidade, é apenas abrir mão às vezes de um outro programa, né? Às vezes abrir mão de um outro programa para ser fiel, né, ao trabalho de ajuda, àqueles que mais sofrem, né? É apenas isso, né? Que no final das contas é algo muito gostoso, né? Você vê, até o sacrifício ainda é uma coisa gostosa de se fazer, porque a gente encontra os amigos, né? E a gente faz o bem. Não tem coisa mais gostosa do que fazer o bem, não é? Entendeu? Então até o que a gente chama de sacrifício muitas vezes é fazer uma coisa gostosa. Eu acho uma coisa muito gostosa participar de uma reunião mediúnica, né? Ah, Alexandre, mas tem hora que cansa. Sim, tudo tem um trabalho, tudo tem um desgaste, tudo tem um certo cansaço, tudo, né? Mas também tem a sensação gostosa, tem o alívio. Às vezes a gente está precisando, está sentindo já alguma coisa, faz dias, aí sente o alívio, né? Vai na reunião pública, toma um passe, é gostoso, assiste uma palestra, participa de um estudo, é coisa gostosa, né? Vocês estão aqui estudando com a gente, vocês abriram mão de outras coisas que vocês podiam estar fazendo nesse momento, né? E escolheram estar estudando aqui, né? Mas chega aqui, né? É gostoso que eu vejo a alegria que vocês têm aí de conversar uns com os outros, né? E em contato com o estudo, né? Que nos alegra a todos. Então, é uma bênção, né? Então, até os sacrifícios acabam sendo muito bons, né? Para o nosso ser, né? Então, ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Jesus, né, que nos conduz ao Pai. Não existe outra porta para a mediunidade celeste,
para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Né? Não há outro caminho para médiuns e trabalhadores e esclarecedores, né? Almejantes aí, né? Desejosos de desenvolver potenciais, não há outro caminho que não seja, né, o acesso através do equilíbrio divino, né, no santuário do nosso coração. Tá? Não tem outro caminho. As alternativas aí todas são piores, tá? Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui. Tomar uma aguinha aqui que minha garganta está precisando. Então, somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. E, inclusive, pessoal, a gente pensa assim, bom, para trabalhar como médium, como esclarecedor, como um aplicador de passe, sustentação na reunião mediúnica, por exemplo, tem que estar tudo bem na minha vida, né? Tem que estar tudo bem na minha vida, porque como é que eu vou trabalhar no bem, né, se não está tudo bem na minha vida, né? Só que, na verdade, as provas que a gente passa, as dificuldades que a gente atravessa no dia a dia, todos nós atravessamos provas, dificuldades várias, né? Não tem quem não as tenha, né? Elas até nos preparam melhor para o entendimento do que é o sofrimento humano. Através dos nossos sofrimentos, nós passamos a entender melhor o sofrimento dos outros. Passamos a ser mais humanos. Né? Passamos a entender a importância de estarmos ali ajudando, porque a gente se comove diante dos quadros de sofrimento que se apresentam. Puxa vida, ainda bem que eu vim hoje, ainda bem que eu estou aqui ajudando, porque, nossa, que lições maravilhosas a gente teve. Quanto sofrimento a gente pôde diminuir com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos bons espíritos. Né? Eu participei já de reuniões assim, memoráveis, assim, de muita emoção, de muita compaixão, assim, né? De muita dor, de a gente ver sofrimentos atrozes, assim, que valia por uma vida inteira, assim, sabe? De sentimento bom, de sentir, né? Em contato com o sofrimento, o aprendizado que a gente tem, né? E aí a gente pensa, puxa vida, que bom que eu estou aqui, que bom que eu vim, que bom que eu pude, né, estar aqui hoje e vivenciar esse momento, que não é um momento glamuroso, não é um momento de festa, não é um momento de, né, de diversão, mas é um momento profundo, é um momento de contato com a alma alheia, com o sofrimento alheio e com as forças sublimes de ajuda que nos ajudam para que a gente possa ajudar, né? Que nos usam, né? Para que a gente possa ajudar, né? Certo, pessoal? Não tem nada que valha mais do que isso. Não tem nada mais importante do que isso. Entendeu? Não tem, né? Na vida, a gente se depara com coisas que nem de longe se aproximam do sentimento que a gente tem diante das grandes dores com as quais a gente se depara, né? O sofrimento alheio, né? Embora a dor esteja em toda parte, né? O sofrimento está em toda parte, tanto na matéria quanto no plano espiritual, né? E o tempo todo podemos ajudar, né?
Mas é muito bonito, né? E quando a gente entende a importância desses momentos, quando a gente consegue enxergar a grandiosidade dessas oportunidades, meu Deus, a gente não quer mais trocar por nada nesse mundo. O que a gente vive ali, a gente não quer, a gente não acha que nada está à altura daquilo. E realmente não está. Entendeu? Tudo nos parece mais fugaz, né? Tudo nos parece de um valor mais relativo diante dessas grandes emoções, né? Desses grandes sentimentos que a gente tem na prática do bem, né? E por isso que os trabalhadores de Jesus foram tomados de um grande sentimento de dever, de continuidade, de boa vontade, de perseverança, né? Porque eles se sentiram tomados desse sentimento de amor por aqueles que sofrem, né? E pela bem-aventurança de servir, né? De serem médiuns das energias do bem, né? Das forças do bem. Então, os discípulos seguiam adiante, mesmo passando por enormes dificuldades, eles seguiam adiante, né? Aí continua, vamos adiante aqui também, né? Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Né? Até eu já tinha lido isso aqui, né? Então é somente com Jesus que a gente vai conseguir entrar nos domínios espirituais e sair, né, trazendo a experiência boa, trazendo a experiência produtiva, mesmo que em contato com a dor, com o sofrimento, mas trazendo a experiência de vida, o aprendizado, o amadurecimento, né? Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Tá? Então, olha que interessante, né? Sem o Cristo, olha lá, a mediunidade. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Né? Sem o Cristo, sem o Espírito do Cristo em nós, né? Sem o Espírito missionário, sem o Espírito de dever, de amor, de renúncia, de abnegação, de constância no bem, né? Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação. Né? Por isso que a gente fala no Espiritismo, o exercício da mediunidade com Jesus. Essa é a proposta espírita. Porque a mediunidade não é um patrimônio do Espiritismo. Eu já falei isso para vocês, né? E a gente reafirma isso. Mediunidade não é uma propriedade do Espiritismo. Não é um patrimônio do Espiritismo. Mediunidade é um patrimônio do ser humano. É uma faculdade do ser humano. Né? Das criaturas de Deus aí. Tá? Então, você encontra médiuns em toda parte. Você pode dar o nome que você quiser dar. Mas você encontra médiuns em toda parte. Certo? Então a proposta do Espiritismo, a mediunidade no âmbito do Espiritismo, né, para ser considerado um médium espírita, né, porque médiuns estão por toda parte, em todo lugar. É preciso a mediunidade com Jesus. Entendeu? Porque de outro modo, como diz aqui, ó, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações,
multiplicando presas infelizes. Quer dizer, sem Jesus, mediunidade sem Jesus, vai para o campo das perturbações, vai para o campo das obsessões, vai para o campo da desarmonia. É um meio de comunicação que com Jesus se torna muito útil, produtiva, abençoada, maravilhosa. Mas sem Jesus descamba para as perturbações, para as ambições, né? Para os vários desequilíbrios, as viciações da força mediúnica, tá? Os equívocos em torno da mediunidade, ok? A Lindauer perguntou, então todo espírita é médium? Todas as pessoas, todos nós somos médiums, em termos gerais. Na acepção geral do termo, todos nós temos maior ou menor percepção mediúnica. A gente costuma utilizar de uma forma específica esse termo para aqueles que têm características mais visíveis da mediunidade, em que ela é mais notável, mais perceptível, entendeu? Mas todos nós somos médiuns, né? Espíritas ou não, ateus ou crentes, todos nós somos médiuns, mesmo sem o querermos, mesmo sem o sabermos. Agora, a gente costuma chamar a pessoa de médium quando ela está demonstrando de uma forma mais visível a presença da mediunidade. Ela está detectando, ou nós acabamos percebendo, né? Essa presença mais visível aí da mediunidade, através de fenômenos, né? Certo? Ok? Então, se a gente não utiliza os potenciais mediúnicos que temos para o bem com Jesus, as nossas forças serão usadas para o mal. Porque dentro da vida não há neutralidade. Neutralidade, como dizem os espíritos, é um mito. Por isso que Jesus falou, ou você segue ou você segue a Deus ou serve a Mamon, né? Não tem neutralidade, não existe neutralidade. Entendeu? Então, os espaços são ocupados, a nossa mente é ocupada, as nossas energias são utilizadas. Se não forem para o bem, serão para o mal. Se não forem para o equilíbrio, serão para o desequilíbrio. Se não forem para a união, será para a desunião. Se não for para a saúde, será para a doença. Entendeu? Ok? Certo, pessoal? Tá? Por isso que a gente se depara com muitos médiuns que não sabem que são médiuns e têm já suas faculdades mediúnicas eclodindo, né, proporcionando uma sensibilidade, a pessoa não associa a mediunidade, mas a gente que já tem uma vivência um pouco maior, a gente percebe, né, que o que está acontecendo com a pessoa é que ela está muito sensível. Só que como ela não sabe o que fazer, nem como lidar, e também nem como se estruturar de uma forma pessoal a sua vida de uma forma mais saudável, ela permite que entidades usem a sua mediunidade, porque é o que acaba acontecendo, né? Ela não está empregando suas forças para o bem, porque não sabe o que está acontecendo, e acaba sendo utilizado para o mal. Então os espíritos acabam criando inconvenientes, desequilíbrios nela, de comportamentos, viciações, acabam usando a sensibilidade que a pessoa tem, arrastando a pessoa para situações vexatórias, para situações constrangedoras, entendeu? Até às vezes até incorporando de uma forma inconveniente e depois a pessoa não se lembra, em locais públicos,
colocando a pessoa em situações, às vezes, constrangedoras, né? Entendeu? Fazendo ela, levando ela a fazer atos que, induzindo a pessoa a cometer atos que depois ela vai deplorar, ela deplora, ela não consegue entender como fez, como agiu daquele jeito, entendeu? Então isso acontece bastante no dia a dia aí, né? Por isso que nós precisamos de orientação, né? De quem nos ajude a bem conduzir as nossas faculdades mediúnicas, a detectar quando elas estão existindo, nos ajudar, nos orientar nesse campo, né? Para que nós não venhamos a ser presas fáceis de entidades que sabem como usar a nossa mediunidade. Só que para o desequilíbrio, não para o bem. Ok? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá tranquilo aí? Né? Ok? Então vamos lá, né? Continuar mais um pouco aqui. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou vós sois deuses? Né? Então, os espíritos, eles não endossam o cativeiro, ninguém deve estar preso, deve estar constrangido. A ideia não é constranger ninguém à prática do bem, ao dever, ao compromisso. A ideia não é constranger ninguém, né? A ideia é que as pessoas, a ideia é que a gente busque o bem espontaneamente. A gente busca o dever, a prática do dever, da disciplina, a gente aprenda a buscar espontaneamente. E não precisa que ninguém fale pra gente, né? O melhor é isso, que não precisa que ninguém nos alerte, que ninguém chame a nossa atenção. Que a gente aprenda a fazer isso espontaneamente, por amor ao bem, por amor à disciplina, por amor ao trabalho, por amor à caridade, né? Por isso que está falando, a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Né? Não dá para você, vou fazer você virar uma pessoa boa, nem que seja na marra, né? Vou fazer você virar uma pessoa boa na marra, né? Não adianta, né? Isso só funciona a partir da vontade da própria pessoa, né? Ou a pessoa tem boa vontade ou não tem, ou ela quer melhorar ou não, né? Ou ela quer, já percebe o já tem um senso de dever dentro dela ou não tem, né? Disciplina, né? Então vai muito do como a gente enxerga a vida, as coisas, né? Tem pessoas que ainda não despertaram para, né? E ninguém vai forçá-las a fazer o bem, forçar, né? A se comprometer com as coisas, né? Certo? Os trabalhos no bem são feitos espontaneamente, né? Lógico que o compromisso com o bem é algo que nós devemos fazer por nós mesmos, né? Nós devemos demonstrar que já temos isso dentro de nós, né? Mas as instituições precisam de pessoas que já despertaram para o senso do dever, né? Para o compromisso. Nós precisamos, né? Sempre precisamos de pessoas que já despertaram para isso, né? Esquecestes a palavra divina que pronunciou vós sois deuses? Quer dizer, vocês têm um potencial muito grande. Todos nós temos um potencial muito grande, né? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, de anil, né?
luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria, né? Então, quando ele falou, já não foi dito, né? Vós sois deuses? Já não foi pronunciado vós sois deuses? Naquela pergunta que Jesus fez, né? E aí, quando ele falou isso, o tórax dele, né, acendeu sublime luz, enviando raios de inexprimível alegria. Não tem como enganar, né? Os espíritos do bem, eles irradiam o bem, né? Não tem como a gente improvisar isso, né? Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo, né? Deve ser bem bonito, né? A gente vê isso, um espírito assim se transfigurando, assim, deve ser uma coisa indescritível, na verdade, né? E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexprimível emoção. Até porque, pessoal, essas energias, elas não são apenas efeitos luminosos. Elas não são apenas efeitos luminosos. Elas são força, elas são vida, elas são amor, elas são emoção. É o Alexandre lá expressando os tesouros que ele tem dentro dele. Por isso que as pessoas choravam ali com as palavras dele, porque era carregado de um magnetismo tão elevado que, ao atingir as pessoas, evocava o que elas tinham de melhor. Evocava nelas o ponto mais elevado delas. É uma coisa interessante, né? A gente, às vezes, nas reuniões mediúnicas, dependendo da comunicação, não é apenas uma comunicação. É as palavras da pessoa, é o carinho da espiritualidade, né? Mas acompanhada da energia da espiritualidade. E aqueles que estiverem ali receptivos, procurando elevar o pensamento na hora da mensagem que está sendo dada, na comunicação elevada, né? Eles receberão não apenas as palavras, mas receberão os estímulos energéticos que aquela presença proporciona. Entrarão na frequência do espírito comunicante, né? E se sentirão mais fortalecidas na fé, mais fortalecidas na esperança, sentirão brotar dentro de si pensamentos de otimismo na hora, né? Uma clareza diferente de pensamento, onde passarão a enxergar as coisas, pelo menos naquele momento, de uma forma muito diferente, tá? Então, isso tudo acontece, né? Também nas comunicações elevadas, né? Em que nós recebemos as energias dos bons espíritos, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Nós estamos na hora já, passou voando, né? 1 hora. Esse livro, ele é assim, né? A gente tem que ir devagarzinho mesmo, doses homeopáticas aí. A gente tem que ir digerindo, né? É muita elevação, muito conceito importante que tem que ser trabalhado. Então a gente tem que ir devagar, tá? Vamos fazer a prece então para a gente finalizar, né? Para que a gente possa se despedir, levando conosco esse bálsamo que nos envolve, que recai sobre todos nós, essas pétalas de rosas fluídicas que são derramadas sobre todos os nossos ambientes,
sobre o nosso corpo e a nossa mente. E ao nos tocarem, são absorvidas pela nossa estrutura psicofísica, provocando estados de saúde, de bem-estar, de leveza, de compreensão maior dos problemas da vida, de fé, de esperança, de amor, de vontade de ajudar, de servir, de amparar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essas energias tão sublimes que temos recebido a cada dia, que nos fortalecem, nos dão ânimo, nos dão coragem e decisão para prosseguirmos no caminho do bem, superando todos os obstáculos, superando todas as adversidades, resolvendo todos os problemas a cada momento e encontrando dentro de nós um manancial crescente de paz que vai se estruturando, de bem-estar, de compreensão que vai surgindo, de bom ânimo, de boa vontade que vai se estruturando dentro dos nossos corações. Que a tua luz, Senhor, se expanda e envolva todos que estão unidos a nós neste momento. E que possamos continuar mantendo essa aura de luz em torno de cada um de nós e em torno do nosso estudo. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos novamente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho. Bom final de semana. Aproveitem. Bom descanso. Bom trabalho. E segunda-feira estaremos juntos novamente às 20 horas, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal. Um abração.